Olá pessoal, eu sou o pastor Wellington. Eu sou a Beatriz. Nós estamos aqui hoje para falar de algo muito importante para as famílias. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas estão se relacionando, ficando em casa e com esse relacionamento mais amplo, ao mesmo tempo estão trazendo alguns desafios. E nós vamos falar hoje sobre servir. É isso mesmo, hein? Grande desafio é esse de servir, né? As pessoas, será que gostam de servir? Será que gostam? Você gosta de servir? As pessoas da sua casa gostam de servir dentro de casa, umas às outras? Como que é aí? E aí? Então, para começar essa conversa, a Bia trouxe hoje um livro do Gary Chapman, que ela vai mencionar e a partir do qual nós vamos fazer algumas reflexões com vocês. Dá uma olhada aí, Bia. Mostra esse livro aí para nós. Olha só, é esse livro aqui, ó. A família que você sempre quis. Durante esses dias, eu peguei esse livro no nosso estante e aí eu falei assim, vou ler esse livro. E quando eu estava lendo ele, eu falei assim, White, vamos fazer uns vídeos? Porque ele traz pontos fundamentais para a família. E o primeiro desses pontos é servir. Nós não vamos necessariamente fazer a leitura para vocês do livro. Eu creio que todo mundo pode pegar um livro, ler, tirar suas conclusões, e isso é maravilhoso. Então, a gente sugere muito que vocês comprem os livros para ler. Mas nós vamos trazer algumas reflexões a partir das ideias desse livro e de outras ideias, de outros fundamentos, principalmente dos fundamentos da Palavra de Deus. E eu gostaria de começar lendo um texto da Palavra, que se encontra em Mateus capítulo 20. Eu vou ler a partir do versículo 25, para a gente ganhar tempo aqui, otimizar, mas sugiro que você leia a partir do versículo 20 em casa. Então, Mateus 20, 25, diz assim: Jesus chamou os seus discípulos e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Amém. Que propósito fundamental, que princípio da palavra. Jesus está nos dando o ensino e Ele é o nosso supremo modelo. E isso que é importante. Servir é essencialmente cristão. É verdade. E aí a gente começou, né, com essa pergunta. Vocês gostam de servir? As pessoas na sua casa gostam de servir? Então é sobre isso que nós queremos falar hoje. Uma família sadia, uma família que tem princípios com valores embasados na palavra de Deus, é uma família que serve bem. É uma família que todo mundo serve, inclusive os filhos, né? Os filhos, todos, não só os filhos, porque hoje as famílias são tão diversas que há pessoas que moram com os netos, que moram com os sobrinhos, que moram com o cunhado, que moram com tanta gente, que nós estamos falando de família, todos aqueles que moram debaixo do seu teto. É verdade. Então, todos que moram na sua casa. E a gente ouve muito isso. Eu queria tanto que meu marido lavasse uma louça para mim e ele não lava. Eu queria tanto que meus filhos arrumassem o quarto e eles não arrumam. Ou que minha esposa fizesse uma comida diferente no domingo e não faz. E ela não faz. Ou, queria tanto que ela gostasse de cozinhar e ela não gosta. Ela não gosta de cozinhar. A gente nunca come em casa. Então, a gente ouve muito isso das pessoas, né? Ou das mulheres, ou dos homens, né? E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Que numa família todos servem. E a maior motivação do servir da família é do amor. Eu sirvo porque eu amo a minha família. Eu sirvo porque eu quero o bem-estar da minha família. Então, quantas vezes nós estamos servindo a nossa família reclamando, de cara emburrada, ou a gente só está servindo, eu vou fazer logo para minha esposa parar de reclamar, né? Às vezes o marido fala assim, vou fazer isso logo para ela parar de reclamar. Essa mulher reclama o dia inteiro. Então, como que tá aí no seu lar? É isso que tem estado, assim, tá vendo, as pessoas estão servindo por causa de reclamão, estão servindo porque
quer ganhar pontos com o Porque outro. ele quer ganhar pontos. Adolescente que quer sair, aí vai lá e faz alguma coisa em casa para poder... Eu vou fazer porque se eu fizer, minha mãe vai me deixar sair. É sempre assim, né? Então, o serviço na nossa família, quando a gente serve na nossa família, quando a gente faz as coisas na nossa casa, nós fazemos não é para ganhar alguma coisa. Nós fazemos não é uma moeda de troca. Nós fazemos porque é a nossa família. Nós fazemos porque nós moramos ali, nós queremos o bem-estar da nossa família. A nossa família é o nosso bem mais precioso. Então, quanto tempo nós temos investido em tantas outras coisas? E quanto tempo nós temos tirado para educar os nossos filhos, para passar tempo de qualidade como casal? Quanto tempo nós temos tirado para servir a nossa família com amor, para fazer uma comida gostosa, não porque eu sou obrigada a fazer, mas porque eu amo a minha família, eu quero sentar e ter o prazer de ver eles comerem e falar assim, nossa, que comida deliciosa, muito obrigada. Compartilhar a mesa, né? Compartilhar a mesa. E esse é um princípio importante, gente, porque na palavra de Deus, compartilhar a mesa é algo muito sério. Você sentar para comer com alguém. Então, a sua família como o Bia falou, é o seu bem mais precioso. Então, naquele momento em que você senta ali com a sua família, você está num momento de integração, de intimidade, de cumplicidade. Então, isso é muito importante. Agora, tudo começa com o quê? Com essa compreensão de que servir é essencialmente um ato de amor. Não é? É essencialmente um gesto de amor. Quando você serve, você está amando. Quando você serve, você está se dedicando, você está abrindo mão de você ou de um tempo que você dedicaria a outra atividade para, naquele momento, se dedicar àquela pessoa ou àquele grupo de pessoas ou àquela família. E às vezes fazendo algo que você não gosta muito de fazer. Às vezes, sim. Às vezes você tem que servir alguém ou a sua família com algo que você não gosta de fazer, mas você faz pelo bem-estar maior de todos. Então, a gente também tem que pensar nisso. Nós não fazemos tudo que a gente gosta. A gente não faz as coisas só porque a gente gosta. Nós fazemos as coisas que nós precisamos fazer. Coisas que precisam ser realizadas e alguém deve realizar. Sim. Por isso que é bom e importante que na família haja diálogo. E o nosso diálogo, ele tem que ser claro e ele tem que ser específico. Sim. Então, a gente olha num todo, muitas vezes, o serviço, quando a gente fala serviço em muitos lares, é sinal de discórdia. É sinal de confusão. Quando fala é hora de realizar, é hora de fazer alguma coisa dentro de uma casa, muitas vezes é sinal de confusão. Eu não quero fazer, eu não vou fazer, eu não faço, fulano não me ajuda, ninguém faz nada, eu tô cansada, eu tô frustrada. Então, é hora agora da gente parar e pensar. Como que as pessoas dentro da minha casa vão realizar as tarefas? Como que elas sabem que elas devem realizar as tarefas? Como que elas sabem quais tarefas, que elas devem realizar? Exatamente. Esse é um ponto fundamental. Bia tocou num ponto aqui central, gente. Diálogo. Então não adianta, por exemplo, você reclamar a vida inteira que ninguém te ajuda em casa, se vocês não sentam e alinham qual é a atividade de cada um. Então é importante entender. Se uma pessoa mora numa casa, ela suja, ela gasta, ela usa o que tem. Então, aquele ambiente está sendo ocupado por alguém. Então, nada mais justo de que essa pessoa também ajude a arrumar, a limpar, a consertar quando quebra, a dar um apoio quando é para fazer uma comida, a dar um apoio quando é para, às vezes, dar banho num cachorro. Ou seja, há tanta coisa para fazer. E qual é o ideal? É que realmente na família todos tenham tarefas bem definidas. Todos tenham tarefas bem definidas. Eu me lembro que uns anos atrás, as irmãs de Bia são novinhas e elas estavam lá em casa. E Bia fez a seguinte reclamação comigo. As meninas não estão me ajudando a fazer as coisas e tal, está ficando tudo para mim e é muita gente dentro de casa. E aí eu falei, vamos dar um jeito nisso. E eu peguei um quadrinho, não me lembro se é um pedaço de MDF, e eu fiz uma lista. E eu coloquei uma lista de tarefas que tinham para ser feitas. Então, colocar o lixo para fora, tirar o lixo, trocar as sacolas de lixo do banheiro, varrer a casa, passar pano, lavar a varanda. Tinha um monte de coisa para fazer.
E o que ia acontecer? Ia acabar ficando para a Bia fazer. Porque criança quer brincar. Quer brincar, ela não quer fazer nada. Criança quer se divertir. E aí, fiz aquela lista, eu coloquei lá do lado da geladeira. E curioso que eu falei com elas, vem cá, deixa eu falar com vocês. Tá vendo aquela lista ali? Aquela lista são as tarefas que vocês têm para cumprir. Depois que vocês cumprirem as tarefas, vocês podem brincar. Então, vocês podem ali escolher as que vocês vão fazer e distribuir entre vocês. Mas são as tarefas de vocês. Sabe o que aconteceu? Elas ficaram hipermotivadas. Só porque tinha uma lista de tarefas visível para elas. Ou seja... Dividiram as tarefas, se reuniram. Vamos ver aqui, que tarefa cada um vai fazer. Então, acabou sendo para elas uma diversão realizar aquelas tarefas. Vai ser sempre assim, gente? Não. Claro que não, claro que não. Naquele primeiro momento, às vezes dá certo. O que vai acontecer? Você faz a lista no outro dia e ninguém nem olha para a lista. Não pode vamos acontecer. nos iludir. Não. Então, até esses dias eu perguntei assim para minha filha mais nova, você vai fazer isso porque você ama a mamãe, né? Aí ela falou assim, não, mãe, não é porque eu te amo, é porque eu sou obrigada. Então ela falou assim, eu faço porque eu tenho uma obrigação de fazer. Exatamente. Então, ela sabe o que ela deve fazer porque ela sabe quais são as regras dessa casa. Então, a criança, ela deve saber quais são as regras da sua casa, o que ela deve fazer, o que você espera dela. Né? Isso também vale para o casal. Sim. Quais são as regras? O que você espera, por exemplo, da sua esposa? E você, como esposa, o que você espera do seu marido? Então, é um momento que a gente está vivendo mais junto, porque nós não podemos sair de casa. Então, a gente acaba ficando mais juntos. Então, esse momento, será que tem sido um momento de paz, um momento de tranquilidade? Ou será que só um tem se sentido cansado, sobrecarregado, atarefado? Como é que está sendo aí? Em algum momento, vocês pensaram em fazer, por exemplo, uma lista de tarefas? Será que uma lista de tarefas ajudaria? E a conversa? Né? Então, conversar com os filhos, colocar regras para os filhos, dizer para eles, olha, quando você levantar, eu quero que você faça isso, isso, isso. Escreva, coloque num quadro, coloque num papel, cole na parede, coloque em algum lugar, converse com essa criança e provavelmente no outro dia você vai ter que repetir novamente. É isso daí. E assim também são com os adultos, não é verdade? Pessoas em treinamento, gente. Nós estamos sendo treinados dentro da família. A família é um ambiente de treinamento, é uma escola para a vida. E quando nós negligenciamos esse ponto fundamental que eu acabou de falar, o que acontece? Nós geramos um adulto, as nossas crianças podem se tornar adultos que são descomprometidos com as coisas, com as tarefas básicas. Isso vai gerar muito transtorno no futuro. Então, e que não gostam de servir. Não gostam de servir, então isso é fundamental. Nós estamos falando de tarefas concretas para ficar bem claro que servir é serviço mesmo. Não por exemplo, eu vou acolher para conversar. Isso é bom, é excelente. Conversar, dar apoio, tudo isso é importante. Nós estamos falando aqui de tarefa. Por quê? Porque as tarefas diárias exaurem as pessoas. Nós sabemos que muitas mulheres trabalham fora e elas têm carga horária dobrada, porque quando chegam em casa, muitas vezes elas trabalham sozinhas. Tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. Então, e tem as crianças ainda para educar, né? Aquelas que não têm vão dar conta das tarefas de casa e, às vezes, quando chegam a conversar, já rompe a relação. Por quê? Porque acumula. E aí depois explode. Então, em vez de conversar, acaba depois gritando, esbravejando, brigando e pronto. A relação começa a se desgastar. Algumas até mesmo chegam a acabar por conta de cobranças dessas coisas. E aí a cobrança vai assim, desde uma toalha em cima da cama, é motivo para explodir já. Porque é um acúmulo de coisas, é um acúmulo de situações que já aconteceram, de pedidos que não foram ouvidos. Então, às vezes, o marido fala assim, nossa, mas minha mulher fica brava, briga comigo, grita comigo por causa de uma toalha molhada em cima da cama. Então, só uma toalha molhada em cima da cama, mas a toalha molhada é mais uma gotinha num balde de água que já está entornando, entendeu? Então a gente tem que começar a parar
para pensar que quando a gente vive em família, todo mundo serve nessa família. E quando a gente fala de servir, a gente fala de limpar a casa, de lavar uma louça, de dar banho numa criança, sabe? É de fazer um café, de colocar a mesa, de colocar uma lâmpada, de trocar uma resistência do chuveiro que queimou. É disso que nós estamos falando. Aí você fala assim, nossa, mas vocês pararam para fazer um vídeo sobre isso? Sim. Sobre isso sim, porque quando a gente conversa com as pessoas, a gente vê que cada vez mais as pessoas querem fazer aquilo que elas gostam. Sim. E aquilo que elas não gostam, mas eu não gosto. Eu não Deixa vou fazer. Eu não gosto. Poxa, mas a gente é uma família. Isso aqui, a família, essa instituição depende de nós. Depende da nossa harmonia, depende do nosso diálogo e depende sim dos nossos atos de serviço. Para que essa família ela cresça sadia, saudável. E não depende só dos atos de serviço de mãe e pai, mas depende também de todo mundo que mora nessa casa, das crianças, dos avós, de todos. Todos devem saber as suas tarefas. Todos devem saber o que devem fazer dentro de uma casa. Deve haver regras para ser seguidas. Inclusive, gente, uma criança pequena, às vezes de 3, 4 anos, você pode dar uma tarefa para ela. Falar, vou te dar uma missão. Uma coisa simples, levinha, só para ela entender e ela se integrar e para ela fazer parte dos serviços da casa. Sabe? E aí o que você tem? Se você não aprende a servir bem em casa, às vezes você não serve bem na sua empresa, você não serve bem na sua igreja. Às vezes a sua igreja precisa de alguém para fazer algum trabalho que você poderia fazer, mas você não se dispõe, porque não há essa proatividade desenvolvida. Porque lá na infância, adolescência, início da vida adulta e agora talvez na vida adulta, você não desenvolveu essas habilidades. Então nós estamos trazendo essas orientações aqui, porque viver em família, debaixo do mesmo teto, é um desafio, porque somos pessoas diferentes. E marido e mulher vêm de famílias diferentes. Então o desafio é grande, com hábitos diferentes. E viver o casamento é um compromisso para a vida inteira. Então, se você vive a vida inteira carregando o outro nas costas, isso cansa demais. Pode ser que chegue uma hora que você vai ficar exaurido. Então é muito importante que a gente tenha em mente que o serviço é uma premissa do ser cristão e do ser comprometido com aqueles que ele ama. E às vezes parece também que muitas vezes os filhos são só filhos das esposas. Não são filhos dos homens, são só filhos das mulheres, né? Então, aí a gente ouve aquele discurso, mas o meu serviço é pesado, eu chego cansado em casa. E muitas vezes essas mulheres também trabalham, na grande maioria, elas também trabalham e elas trabalham dobrado. Então, o pai, ele é pai. E ele é pai não é só na hora de jogar uma bola com o filho. Ele é pai não é só na hora de brincar. De jogar para cima. Ele é pai também na hora de trocar uma fralda, na hora de dar banho. A criança, ela precisa também ter essa experiência com o pai, e isso também é servir a sua família. Então, nós tivemos a experiência que o Ed sempre chegava muito tarde, né, do trabalho que ele dá aulas, e a gente tinha a nossa filha menor, a mais velha, né? E eu ficava pensando assim, nossa, eu queria tanto que o Hector passasse um tempo mais com ela, o que a gente vai fazer? E eu sempre colocava ela para dormir, contava uma história, lia a Bíblia para ela, orava com ela. E um dia eu fui e falei assim com ele, assim, olha, eu queria que você a partir de hoje, todos os dias, colocasse a Manuela para dormir. É claro, nos dias que ele chegava um pouquinho mais cedo, porque os dias que ele chegava, por exemplo, 11 horas da noite, 10h30 da noite, não dava, ela já estava dormindo. Mas eu falei assim, os dias que você não tem aula até muito tarde, eu gostaria que você botasse a Manuela para dormir. E aí eu expliquei para ele, aí ele aceitou. Ele falou assim, eu coloco, tudo bem. Aí eu fui e expliquei para ele, então você vai ter que botar ela para escovar os dentes. Depois você vai ter que ler uma história bíblica para ela. Depois eu quero que você ore com ela e depois você ponha ela para dormir. Expliquei para ele do jeito que eu fazia e que era para ele fazer assim. Então ele chegava do serviço, depois colocava ela para escovar os dentes e aí começou a botar ela para dormir. E eu ficava por ali também, participava, ouvia as histórias. Às vezes
deixava só eles dois sozinhos. E isso foi passando. Então a gente teve nossa primeira filha, depois nós tivemos a nossa segunda filha. Uma tem 14 e a outra tem 10 anos de idade, né? Uma tem 14 e a outra tem 10. E isso foi feito desde quando Manuela era bem pequenininha. E ele pegou essa prática. Então ele sempre colocou as crianças para dormir desde essa época para mim. Ele sempre foi ele que colocou. É claro que no dia que ele não podia, eu colocava. E até hoje elas gostam que ele coloque elas para dormir. E aí, com o tempo, as histórias foram virando histórias criadas. Ele foi contando histórias, fábulas que ele mesmo criava e orava junto com elas. E até hoje ele tem que ir lá, botá-las na cama, tampar, colocar para dormir, fazer uma oração. E olha quanto tempo. Elas nunca viraram assim e falaram assim: nossa, pai, você não dá atenção pra gente, você não passa tempo com a gente. E era só esse tempinho que ele tinha com elas, porque ele sempre trabalhou muito, então era um tempinho pequeno, mas foi um tempo de valor. Para elas, aquele tempo foi muito importante. E para mim foi muito importante, que era um tempo que eu podia respirar, que eu tinha um sossego. Poxa, ele vai botar elas para dormir. Nessa hora agora eu posso então descansar. Para mim foi muito importante, porque eu podia descansar naquela hora, que eu podia ficar despreocupada. Então ele fazia algo que me deixava muito feliz. E ele fazia algo para elas que construiu, sabe? Quando elas falam no pai dela: meu pai sempre contou histórias para mim dormir. Meu pai sempre me colocou para dormir. Meu pai sempre orou comigo. Então o pai delas serviu a elas nesse momento como sacerdote do lar, né? Como um pai amoroso, e deixou na memória delas esse legado. Então olha como isso é precioso. Elas estão grandes, já estão grandes, né? As duas, e elas sempre falam nisso. E eu podia ter aquele momento para me dar aquela respirada e descansada. Então é uma atitude simples que levava meia hora dele. Mas que rapidinho elas dormiam. Então, era uma atitude de meia hora, que compensava um dia inteiro que ele ficou longe delas. Porque era um tempo de qualidade. De valor, né? Muito era um valor. Tempo de muito valor. Sim. E aí observe que são essas estratégias simples, gente. Fazer uma lista de tarefas, distribuir, conversar, chegar e chamar e dizer para o outro claramente. Nós vamos gravar um vídeo sobre isso, sobre intimidade, sobre falar dessas coisas. Então, espera aí que vai vir. Nós vamos gravar sobre isso. Agora, chegar para o outro e dizer: olha, eu não estou aguentando, eu estou sobrecarregado, estou sobrecarregada. E ser pontual e ser específico, dizer exatamente que, olha, eu chego tal hora, eu faço tal coisa, tal e tal. E aí, quando eu vou conseguir sentar, eu passei 15 horas em pé, 16 horas em pé. E aí você mostra para o outro quanto isso está te fazendo mal e quanto isso poderia ser mais leve se fosse distribuído. E aí você consegue ajustar as coisas. Agora, com os filhos, você vai estabelecer os objetivos de maneira clara. Observe o que ela fez. Ela me deu um passo a passo. O que eu tinha que fazer primeiro? Colocar para escovar o dente, depois colocar o pijama, depois colocar na cama, cobrir. E engraçado que elas tinham assim um ritual que elas deixavam a porta do guarda-roupa aberta, o ventilador desligado. Até hoje, né? Até hoje, elas fazem uma coisa. Elas fazem isso. O abajur desligado, aí tem que seguir o ritual. Para poder sair do quarto, depois que orou e tal, tem que fechar a porta do guarda-roupa, ligar o ventilador, ligar a luz do abajur, desligar a luz do teto. E tampar. Aí você vai dizer assim: nossa, mas é uma exploração. Não é, porque elas estão sentindo que o cuidado, só de ir lá e fechar aquela porta do guarda-roupa, porque elas tinham medo de dormir com a porta aberta. Porta do guarda-roupa e acordar à noite e olhar o guarda-roupa aberto. Incrível. E aí, mas elas queriam esse cuidado. E quando você faz uma coisa tão simples como essa, você está demonstrando amor pelas pessoas da sua família. Gente, nós precisamos desse tempo, em todo o tempo, mas nesse tempo de mais proximidade, realmente amar e demonstrar este amor para a nossa família. Então, quando você lava uma louça, não é só uma louça. É demonstrar amor, é demonstrar afeto.
É um gesto, né? É de um amor. gesto quando você pega a criança, que a criança tá chorando e a mãe tá ali acudindo, sacudindo, sacudindo. E aí você, como pai, pega e vai tentar, então, dar uma ajuda. É um gesto de amor, é um alívio para a mãe. Então, é dessas coisas simples do dia a dia que nós estamos falando hoje e que às vezes a gente está deixando para lá, às vezes a gente está deixando só nas costas de a gente não está dando importância, mas são coisas que fazem parte da nossa família. É a sua família é sua responsabilidade. Sim. A sua família não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade do governo, não é responsabilidade de ninguém mais além de você. Sim. E é muito sério isso, gente. Tem gente terceirizando a educação dos filhos para a escola, e aí a escola educar, não. A educação vem da casa, do pai, da mãe, da presença, né, de estar ali com ele, do exemplo, das regras e quais são as punições se as regras forem descumpridas. Por exemplo, se seu filho gosta de jogar bola, mas a regra é que ele tem que trocar o lixo, as sacolas de lixo, amarrar as sacolas de lixo e colocar na rua para o caminhão pegar. Segunda, quarta e sexta. As regras estão claras, ele sabe disso, está escrito em algum lugar, ou ele já foi alinhado com ele. E ele deixou de fazer na segunda-feira, não é na terça-feira. Na terça-feira ele, eu quero jogar bola na rua com os meus amigos. Negativo. Hoje você não vai jogar porque você não cumpriu a sua tarefa. Mas deixa só hoje porque amanhã eu faço. Não. Para ele aprender tem que ser assim. Não, você vai ficar hoje sem jogar bola com seus amigos. Amanhã você vai colocar o lixo no lugar. Eu não vou esquecer mais. Tenho certeza que você não vai esquecer mais. Então, não tem. Isso não é fácil pra gente, não, né? A gente sofre. Dói na gente. Mas foi só uma vez. Foi só uma escorregada. A gente sofre, mas tem que fazer. Mas a criança, ela tem que saber que na casa dela há regras e na casa dela há consequências para quem descumprir essa regra. Nós não estamos falando, gente, de castigo físico. Não. Nós estamos falando de espancamento, nada disso. A criança, por exemplo, agrediu outra criança, aí você vai corrigir. Às vezes você vai ter que realmente até fazer algum castigo para ela saber que bater no outro é algo que dói. Mas não pode ser com ira, com espancamento, não. Nós estamos falando de correção em amor, sabe? Então isso é muito sério. Deixar a criança, às vezes, sem fazer algo que ela gosta. Agora, deixar claro para ela antes que isso vai acontecer, não é? Também não adianta chegar depois de surpresa, você não fez ontem, hoje... Não. É você alinhar antes. Falar, olha, você tem a tarefa de tirar o lixo, colocar na rua segunda, quarta e sexta. O caminhão passa às 8 da manhã, então antes das 8 o lixo tem que estar na rua. E a criança tem que saber o que ela deve fazer. Qual é a punição? Então a criança, ela tem que saber a regra, Como que você vai fazer para ela saber qual é a regra? Você vai conversar, você vai mandar ela escrever e vai colocar em algum lugar. Você vai dizer todo dia, até ela se acostumar com aquela regra, todo dia você tem que levantar e arrumar sua cama. Aí amanhã ela vai levantar, ela vai esquecer. Você, o que eu disse ontem? Levantar e arrumar sua cama. Agora vai arrumar sua cama. Não, é agora. E aí todo dia. É um hábito. A gente tem que ensinar. Mas ensinar dá trabalho? Sim. Gente, ensinar dá um trabalho, ensinar dá uma dor de cabeça, ensinar dá um cansaço. Dá. Se a gente construir uma família, dá trabalho, dá dor de cabeça, cansa. A gente precisa investir nosso tempo. E é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo hoje. Sim. Para falar que ter família não é assim. Ter família dá trabalho, sim. Às vezes a gente está cansado. A gente quer deixar o menino fazer deixa fazer o que quiser, eu estou cansado. Não. Nós colocamos um filho no mundo e nós devemos criar esse filho, nós devemos mostrar para ele que existem regras e existem consequências quando as regras são quebradas, que a gente às vezes vai deixar eles sem fazer algo que eles gostam, ou deixar eles de castigo sem fazer alguma coisa que eles queriam fazer, mas eles vão sofrer alguma consequência. Então, numa família deve haver diálogo. Então, o meu esposo... ou a esposa, ela tem que saber qual é o papel dela dentro de casa. Às vezes a esposa não gosta de cozinhar, mas o marido adora cozinhar. E eles trocam, você cozinha, eu limpo, e eu limpo. Das crianças. Mas as coisas precisam ser conversadas. Então, às vezes, o que nós vemos, quando nós conversamos com alguns casais, é a falta de diálogo, é a falta de conversa. Mas
Eu já pedi para fazer várias vezes. Eu já cansei de pedir, mas o outro nunca faz. E o outro entendeu que é por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, que numa família todos servem. Todos servem. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos salvar e diz a palavra de Deus que ele veio nos servir. E ele demonstrou o que é servir. Sim. Então, nós aprendemos esse princípio na palavra de Deus, servir. Então, como cristãos, nós não servimos só na igreja, nós não servimos só a nossa comunidade, nós começamos a servir dentro da nossa casa e nós ensinamos aos nossos filhos como servir é dentro de casa, é com exemplo. Então, a gente não serve reclamando. Não é assim que é serviço. A gente não serve para trocar algo com alguém. Serviço não é moeda de troca. A gente serve a nossa família porque nós amamos. Então, se a gente limpa, é porque a gente quer ter um lar limpo. Se a gente faz uma comida gostosa, é porque a gente quer sentar e ter o prazer de ver as pessoas se alimentarem de algo bom, de algo que a gente fez o nosso melhor. Se alguém lava a louça, eu vou lavar a louça para minha esposa, para poder ajudar ela hoje. Eu quero surpreender ela. E o nosso papel, o seu papel, quanto esposa surpreendida, é olhar e ser grata por aquilo. Valorizar. É valorizar. Diga, muito obrigado porque você fez isso. Muito obrigado. Agradeça aos seus filhos. Quando ele acabar de fazer a tarefa dele, fala assim, muito obrigado, meu filho, porque você fez isso. Você está de parabéns. Valorize. E entenda que as pessoas não vão fazer do jeito que você quer. Você tem o seu jeito de fazer as coisas. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Então as pessoas não são robôs. As pessoas não são nós. Elas são diferentes de nós. Sim. Cada um tem o seu jeito de realizar as tarefas, não é verdade? Claro. O Hélio é totalmente diferente de mim. Ele começa por exemplo, a lavar uma louça... Só pelos copos. Pelos copos. E eu começo a lavar por outra coisa. Mas o meu jeito de realizar não pode invalidar aquilo que ele fez. Então, ele fez algo para mim, ele fez algo não só por mim. Quando o marido lava uma louça, não é só pela esposa, é pela família. Por ele também. E é por ele também. Então, quando a pessoa faz algo, ela vai fazer do jeito dela. Se você não gostou, da próxima vez você diga assim, você poderia começar a lavar a louça pelos copos? E pelos pratos? O que você acha disso? É uma sugestão. É uma sugestão. Você não está dizendo, eu quero que você... Ou você fez errado. Você fez errado. Você tem que começar a lavar a louça pelos copos e pelos pratos. Não. Você poderia começar a lavar a louça pelos copos e pelos pratos. É uma sugestão. Então, cada um tem o seu jeito. Respeite a particularidade do outro. Respeite o jeito do outro de realizar. Respeite o jeito dos seus filhos de realizar. Ensine o jeito. Ensine como você gostaria que eles deveriam fazer. Mas lembre-se que eles vão fazer do jeito deles também. Do jeito deles. Mas você tem que alinhar os resultados que você espera. Se você espera que todas as louças sejam lavadas, secadas e guardadas, isso tem que ficar claro. Para quem vai fazer a tarefa. Porque se você não deixa muito claro, o que vai acontecer? A pessoa lava, põe no escorredor e pronto. Aí não adianta reclamar. E aí se você chega, por exemplo, e não valida porque reclama, você devia ter feito. Você devia ter feito com base em quê? Você explicou antes, você pediu... mas todo mundo sabe disso. Gente, a gente não sabe de tudo e a gente não se lembra de tudo. E às vezes a gente finge de morto para poder ficar bem na história. Se tem um adolescente dentro de casa e você pedir para lavar a louça, ele vai lavar, colocar no escorredor, e se você quer que ele guarde, diga para ele, olha, depois de terminar de lavar, seque toda a louça e guarde. Estabeleça isso com ele, para que ele saiba exatamente o que fazer. Aí você vai falar assim, mas sou só eu e meu marido, a gente tem muito problema por causa disso. O que nós estamos falando aqui não é para uma pessoa específica, nem para um grupo. Nós usamos muito exemplo de criança, porque parece que todos nós temos um pouco desse comportamento infantil de não querer fazer as coisas de que a gente não gosta.
E não querer fazer, às vezes, por pirraça, Às vezes por pirraça, às vezes porque não gosta de fazer. E às vezes a gente, como a gente é adulto, sabe o que a gente faz? A gente simplesmente vai pra lá, senta no sofá e finge que o outro não existe. Isso é péssimo. Espera o outro fazer também. Ai, Espera. tomara que fulano Exato. faça, eu vou dar um tempo aqui até que essa pessoa se incomode e faça. E não é assim. Não é. É esse princípio que a gente quer trazer. Esse é o ponto. E aí o que eu quero que você comece a pensar? Por que você serve? Se você faz as coisas, por que você serve? E outra pergunta, por que você não serve? Se você não faz, o que te leva a não fazer? O que te leva, por exemplo, a resistir de ajudar seu esposo ou sua esposa, ou seu pai, sua mãe, ou seu filho, sua filha? O que está te levando a ter uma atitude de não servir o outro dentro da sua própria casa? Porque aí pode existir algo muito maior. E às vezes você precisa de aconselhamento, de tratamento, de ajuda mesmo. De conversa. Às vezes precisa que seja intermediada uma conversa para ajudar a sua família a compreender como isso é sério. É verdade. Né? Então é importante. Portanto, servir é um ato de amor. E todos na família servem. Todos na família servem. E você vai ajudar a inculcar este princípio e valor em todos os membros da sua família. Se você está aqui nesse vídeo até agora, é porque esse assunto te interessou. É porque esse assunto foi relevante para você. Então leve esse assunto para a sua família. Talvez até coloque para toda a sua família assistir. E mande eles escutarem o que a gente está falando. Porque você está dirigindo a sua casa, governando a sua casa. Se a esposa está ouvindo aqui, chama o seu marido, vamos ouvir isso aqui. Ouve com ele, pensa com ele, mas não é acusando não. Falando, nossa, eu faço isso. Puxa para você aquilo que você costuma fazer. Tipo e deixa assim, que ele chegue à conclusão dele. Tá vendo? Tá vendo? Aqui em casa, assim, tá vendo? Você faz isso. Você faz isso. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso agora, hein? Olha. É igual a pessoa que vai à igreja, tem um sermão lá, assim, muito duro, e aí ele fala assim, nossa, fulano tinha que estar aqui. Ué, fulano não, quem tinha que estar ali era você mesmo. Você. Você que está escutando, você que está precisando escutar isso. Então, essa é a nossa sugestão de hoje. As perguntas, você falou que tinha 2 perguntas para fazer comigo, eu queria que você fizesse do livro. As 2 perguntas finais. Coloca lá para eles. Olha só, aqui nesse livro, aqui atrás, ele pergunta assim, como é a família dos seus sonhos? E a gente quer fazer essa pergunta para vocês, como é a família dos seus sonhos? Se você quiser fazer um pouco mais, até pode pensar sobre isso em alguns dias, até anotar como seria a família dos seus sonhos. E a outra pergunta é, você tem a família que você sempre sonhou? Dureza, hein? Que pergunta, você hein? tem a família que você sempre sonhou? É isso que você está vivendo na sua casa? Está vivendo realmente aquilo que você sonhou em ter como família? E eu quero fazer uma outra pergunta. Pode fazer. Algum dia você ousou em sonhar com uma família? Algum dia você ousou em sonhar com uma família? Porque eu sei que muitos entraram numa família de paraquedas. Começaram uma família do nada, de repente. Eles estavam dentro de uma família. Pai, mãe e um filho chegando. Sim. E eu sei que essa situação não é uma situação fácil. Às vezes você nunca sonhou em ser mãe, ou você nunca sonhou em ser pai, você nunca nem sonhou em ter uma família. Nem se preparou para isso. E de repente você é mãe, de repente você é pai. Então, esse vídeo também é para você. É hora de você parar e pensar, qual é a família que eu quero ter? Qual é a família dos meus sonhos? Que tipo de mãe eu quero ser? Que tipo de pai eu quero ser? Como que eu gostaria que os meus filhos fossem? Que tipo de princípios eu gostaria que os meus filhos tivessem? O que eu gostaria de ensinar para eles? E agora eu quero que você pense, com as atitudes que você tem hoje, com a maneira que você se comporta, que você age na sua casa, que você se move pelo mundo. Qual tipo de princípios e valores você tem ensinado para os seus filhos? Qual tipo de princípios e valores de família você tem ensinado para eles? E com a atitude que você tem hoje como esposa e como esposo, como casal, se você ainda não tem filhos, que tipo de família vocês estão construindo hoje? Então, a gente quer que vocês pensem nessas perguntas.
Pega um papel, senta com a sua família ou senta com o seu cônjuge. Escreve. Que tipo de família você gostaria de ter? Que tipo de família vocês têm? Quais são as regras da sua casa? Quais são os serviços que vocês têm compartilhado dentro de casa? Esses serviços têm sido feitos com alegria? Esses serviços têm sido feitos à base de reclamação? Como esses serviços têm sido realizados? E qual é a visão que vocês têm passado para os filhos de vocês? Então, senta com a família de vocês, conversa sobre isso com seus filhos, conversa sobre isso com seu esposo, com a sua esposa, faça uma lista de tarefas. Como que você pode ser um ajudante? Como que você pode servir melhor essa família? O que você pode fazer para deixar a sua casa mais harmoniosa, o seu lar seja um lar de paz? Sim. Então, é isso que a gente quer deixar para vocês. Muito bem. E a gente vai fazer mais um pedido final. Aqui abaixo do vídeo você pode comentar, deixar as suas impressões sobre esse conteúdo, se foi importante, se não foi. Que outros conteúdos semelhantes a esse, a respeito de família, a respeito de casamento, você gostaria de saber, você gostaria que nós preparássemos. Nós temos um roteiro do que nós queremos falar nos próximos vídeos, mas nós queremos também saber de vocês se esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Sim. Porque se ele estiver sendo relevante, compartilhe com mais pessoas que podem se beneficiar dele. Se ele não estiver sendo relevante, fale conosco como poderíamos fazer para melhorar e como esse conteúdo, na verdade, poderia ser dirigido. E assim nós vamos melhorar para ter mais conteúdo de valor para vocês, para ajudar as famílias a desenvolver, a crescer, a realmente se encontrar no centro da vontade de Deus. Porque esse é o nosso desejo, que a sua família seja uma família de bênção, uma família que seja abençoada e abençoadora, seja uma família bendita na terra, seja uma família que viva princípios da palavra de Deus. Então a gente quer lançar um desafio para você durante esses dias. Talvez aí na sua casa tenha sido meio corrido e as tarefas não estão muito bem distribuídas, ou você nem sabe o que você deveria fazer, ou como você poderia ajudar. Então a gente lança esse desafio de você se reunir como família e conversar sobre isso. Talvez fazer uma lista de tarefas e cada um dizer o que espera, como gostaria que fosse feito. Ou talvez na sua casa já existe essa lista de tarefas, cada um já sabe o que deveria estar sendo feito. Talvez não está sendo feito com alegria, mas sim com reclamação. Então que nesses dias você dê a oportunidade para você fazer isso sem aquela cara emburrada, amarrada e pensar, eu faço isso pelo bem da minha família. Verdade. Pessoal, então é isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Até aqui foi muito bom e nós realmente queremos que vocês falem conosco a respeito daquilo que foi bom, do que não foi, para que nós possamos melhorar. E queremos nos despedir então de vocês. Até a próxima. Deus abençoe vocês e a família de vocês. E que vocês possam exercitar o que nós aprendemos hoje. Um abraço. Tchau. Tchau, gente.